E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Gil para mais uma correção. Hoje corrigiremos a atividade número 7 do segundo período, do segundo bimestre, do oitavo ano. Vamos lá, essa atividade encontra-se na página 60, as questões 1, 2, 4, 5 e 6, tá bom? Então bora lá. Questão de número 1, observe os números a seguir. Então eu tenho aí os números menos 4, menos 2,3, menos 1 quarto, 0, 0,6 com traço em cima, significa dizer que é 0,6666666, infinitamente 6. O 1 e o raiz de 8, tá certo? Aí a questão está perguntando o seguinte, vale lembrar que o raiz de 8 é a mesma coisa de 2,8284 e aí ele vai embora de forma, na verdade de forma infinita não, ele vai acabar, na verdade ele vai ser 82, 84, 27, 25, ele é finito, tá bom galerinha? Vamos lá. A questão pergunta assim, ó, quais deles pertencem ao conjunto dos naturais? Os números naturais são os números de 0 ao infinito positivo. Quem são eles? Aqui, ó, 0 e 1. Então, os números 0 e 1 são os números naturais. Quem são os números inteiros? Que é esse zezinho aqui, ó. São os números inteiros, são os números positivos e os números negativos. Então, nós temos quais? Nós temos o seguinte, vamos analisar aqui. Nós temos o menos 4, nós temos o 0 e nós temos o 1. Menos 4, 0 e 1, tá certo? No item C, ele pergunta quem são o Z, né, que o Z significa números inteiros, dos números inteiros, mas não pertence aos naturais. Ou seja, ó, quem é que está aqui, mas que não está aqui, tá certo? Ou quem é os inteiros que não pertence aos naturais. Então, nesse caso aqui é o menos 4, tá certo? No item D, esse que é aqui, ó, chamado de racionais. Os números racionais, mas não pertence a Z. Então, nós vamos lá. Aqui, ó, vai ser o menos 2 terços, desculpa, menos 2 terços não, menos 2,3, o menos 1 quarto, tá certo? Quem mais? Nós vamos ter o, também aqui, ó, o que se repete infinitamente. Professor, o 4, o 0, eles não são, só que ele está pedindo aqui, ó, que não pertence ao Z, tá certo? Senão os outros entrariam. Tranquilo, então? Show, vamos embora. Questão de número 2. Observe os números a seguir. 6, raiz de 6, 6,6 e menos 6. Aí ele quer saber o seguinte. Identifique quais deles são. E tem a raiz, reais e naturais. Os números reais são todos os números, exceto aqueles números que têm a raiz negativa, tá certo? Esses números tipo aqui, ó, eles não são reais, tá bom? Então, os demais são reais e naturais, tem que ser dois. Então, no caso aqui é só o 6, que é real, mas também é natural. Reais inteiros. Reais e inteiros são os positivos e os negativos, tá certo? Quem são eles? Ó, 6 e menos 6. No item C, reais irracionais. Quem são os reais irracionais? São os números inteiros e positivos e os números com vírgula. No caso, 6, 6,6 e o menos 6, tá ok? E os números reais e irracionais. Irracionais são os números que não têm, são infinitos, né? E não periódicos. Então, no caso aqui, o raiz de 6, tá certo?
Professor, quanto é a raiz de 6, professor? Sei lá, macho, é 2,44948 e aí vai embora. Beleza? Então, respondido então a questão de número 2. Vamos para a questão de número 4. Questão 4. Usando o símbolo pertence, esse nome aqui, esse ezinho aqui, ó, é chamado de pertence, tá bom? Escrevi aqui, pertence. E esse ezinho cortado é não pertence. Estabeleça a relação entre o número 100 pertence aos reais diferente de 0? Sim. Esse asteriscozinho aqui, ó, é o 0 tá fora, tá bom? Então, resposta sim. O 100 está dentro dos números reais. O 100 e os números reais positivos pertence ou não pertence? Sim, o 100 é um número positivo, ele é um número real e está dentro do conjunto dos reais, então pertence. O 100 e os reais negativos. O 100 e os reais negativos. O 100 é um número negativo, galerinha? Não, ele é positivo, então ele não está no número dos negativos, então aqui não pertence. Raiz de 9, galerinha. Raiz de 9 pertence aos reais? Quanto é a raiz de 9? É 3. Então aqui, ó, pertence sim, tá bom? Eu estou perguntando se este número está dentro deste conjunto. Os reais são todos os números. Só que aqui ele está dizendo os reais sem o 0, os reais só os positivos, aqui os reais só os negativos. Aqui são todos os reais. E o menos raiz de 9 e o pertence aos reais? Sim, quanto é menos raiz de 9? É menos 3. Então aqui, ó, pertence. E o raiz de menos 9 pertence? Não, não existe raiz de número negativo, tá bom? Pessoal, por que no item F foi? O item E, o menos está fora da raiz. No item F, o menos está dentro da raiz. Então, não tem raiz quadrada de número negativo. Item G, 2,6 e os reais positivos. Esse 2,6 é positivo, então ele está dentro dos reais mais. Tá bom? Questão de número 5. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 diz assim. É uma questão da Saresp, São Paulo. Diz assim. José, com sua calculadora, determinou o valor de raiz de 50 e obteve como resultado 7,07106678 e vai para o infinito. Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é dízima periódica, ou seja, os números não se repetem. É, portanto, um número A, irracional, B, natural, C, racional, D, inteiro relativo. Bem, se ele é um número infinito e ele não se repete, nós vimos que essa definição é dos números irracionais. Quem são os números naturais? São só os números positivos, números inteiros positivos. Quem são os racionais? São os números que são podem ser dízima, mas eles são periódicos, se repetem. E os inteiros relativos, eu lá sei que é isso. Então, resposta correta, irracionais. Item A, tá, ok? Então, vamos agora para a questão de número 6. Galerinha, por que eu disse que lá sei? Porque em momento nenhum eu falei para vocês o que eram números inteiros relativos. Eu não falei relativo, eu só falei números inteiros. Então, isso aqui já prova de que eu não vou estar falando disso, tá certo? Mas os números inteiros relativos são o quê? É o quê? Na realidade, são os números, é dos negativos, o 0 e os positivos, tá certo? Vamos para frente. Questão 6. Construa uma reta real e nela localize os seguintes números reais, tá certo? Então, ele quer que eu faça uma reta e nessa reta a gente vai localizar esses números que aí estão. Então, bora lá. Fiz aqui a reta. Vou dividir essa reta no meio, vamos marcar o ponto 0, né? Não tem 0 ali, mas tudo bem. Quem é o número que está mais próximo do 0? O mais próximo do 0 é ele aqui, ó, o 0,4.
Como ele é negativo, ele vai estar bem por aqui assim, vamos dizer, ó, 0,4 menos 0,4. Depois dele, já que nós estamos no negativo, vamos continuar nos negativos, né? O próximo negativo é o menos 5 e o menos 5 quarto. Menos 5 quarto é mais ou menos ali o 2... Não, 2 não, vai ser 5 dividido para 4, vamos dividir, vai ser 1,25. Está um pouco acima do 1. Então vamos dizer que ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Então aqui é o menos 5,4. Menos 5 quarto. O outro é o 5 que vai estar bem aqui no final. Menos 5. Aqui, galerinha, é como se fosse aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e o 5, tá bom? Aí aqui eu vou marcar também, ó. Vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e o 5. Tá bom? Então vamos lá. Então isso aqui já foi. Esse aqui já foi. Sobrou 7,5, raiz de 3, raiz de 9. Quanto é o raiz de 9, galerinha? Raiz de 9 é 3. Então, ó. 1, 2, 3. Ó, bem aqui assim o raiz de 9, ó, que é exatamente 3. Aí sobrou quem? O 7,5 e o... Só o 7,5, né? E o 7,5 é o que? Se você dividir 7 por 2, vai dar 3,5. Então vai estar mais ou menos aqui, ó. Então você coloca aqui 7 sobre 2. Respondido então a questão de número 6. E assim também finalizamos a nossa tarefa, a nossa atividade de número 7. Tá bom? Se tiverem dúvidas, perguntem no grupo e estudem para a prova que será na sexta-feira. Abraço e até mais.